Olá, eu sou Alan Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta. E agora eu vou começar a usar talvez um pouquinho mais esse recurso de vídeos. E queria começar usando isso para fazer uma avaliação do terceiro Congresso de Religião, Teologia e Igreja, do qual eu participei recentemente agora, na verdade nessa semana, lá em São Paulo, no Mackenzie. Eu acabei tendo um bate-papo com algumas outras pessoas, vou colocar depois no blog, uma conversa com o reverendo Augustus Nicodemos Lopes e com a própria Norma Braga no lançamento do seu livro, e se tudo der certo com o Rick Percy, que é o marido da Nancy. Então eu vou tentar fazer uma análise rápida, é só para você ter uma noção um pouquinho do que aconteceu e de repente, se você é do Mackenzie, ter alguns insights ou um feedback sobre uma percepção, né, de como foi lá o evento. O evento foi assim muito bom. A doutora Nancy, como nos seus livros, trabalhou o assunto com maestria, né, a ideia do relacionamento entre cristianismo e cultura. Foi uma sacada muito legal do Mackenzie, da Capelania do Mackenzie, principalmente, que coordenou o projeto. Então, perceber como a igreja, a academia e a cultura estão relacionadas é muito importante. O tema foi muito bem escolhido, Mackenzie está de parabéns. Na verdade, por ser o terceiro, né, a continuidade que tem sido estabelecida nesse congresso também tem sido muito boa. Eu participei do primeiro com o Michael Horton, que falou sobre cristianismo sem Cristo, né? Foi mais ou menos o que ele lançou no livro dele. E algo parecido foi o que aconteceu agora com a Nancy. Eu não pude participar no ano passado com o Wayne Grudem, mas agora com a Nancy foi muito parecido. O conteúdo das suas palestras está presente pelo menos em 2 livros dela. Um é o Verdade Absoluta. Você pode perceber, ou a gente pode perceber muita coisa ali do Verdade Absoluta, como talvez o ponto central que ela desenvolveu ao longo dessas palestras dela, que foi uma discussão a respeito da dicotomia fato e valor. Demonstrou como isso se aplica, né, a várias noções ou a várias esferas da nossa vida e como isso tem atrapalhado, inclusive, a participação do cristão na esfera pública, como isso tem moldado a cosmovisão de muitos cristãos e como isso tem bagunçado muitas coisas em termos, por exemplo, de uma liberação sexual, da prática do aborto e outras questões como ela desenvolveu na última palestra. Então, as palestras da Nancy foram boas. Pessoalmente, como eu ouvi uma pessoa comentar, ela não é tanto uma pessoa empolgante enquanto fala. Talvez você fique mais empolgado ao lê-la do que ao ouvi-la, mas ainda assim o conteúdo daquilo que foi trabalhado foi perfeito, foi muito bom. Além da Nancy, os outros palestrantes foram o Rick Percy, o marido dela, que trabalhou um pouco sobre como o cristão pode manter uma postura de resistência. E aí enfocou principalmente a questão da política. Ele trabalhou bem o assunto dele, só que ele aplicou muito mais as ilustrações e o desenvolvimento todo dele foi no contexto norte-americano. Então, por exemplo, ele passou muito tempo desenvolvendo uma discussão ou tentando trabalhar a noção do Tea Party, que é um movimento de mais ou menos conservadores, pessoas que estão tentando resistir a um crescimento absurdo do Estado, estão tentando desenvolver essa mentalidade de resistência. Isso não tem muita aplicação para a gente aqui no Brasil. Então a palestra dele, embora tenha um conteúdo muito bom, acabou ficando solta ou mal aplicada no nosso contexto brasileiro. E talvez ficou faltando o como, né, nós poderíamos desenvolver um pouco mais dessa noção de resistência na nossa prática do dia a dia. De todo modo, foi muito bom trabalhar essa ideia da política e de uma resistência cultural, né, nesse sentido, de a participação do cristão na esfera pública desse modo. Né. Valeu a pena, não foi das melhores, mas valeu a pena sim. Para mim, as melhores palestras, e eu digo isso talvez pelo modo de falar, pela criatividade, pelo conteúdo também e pelo fato de você não ter lido esses caras, né, sobre esses assuntos e por isso não ser algo
meio repetitivo, vamos dizer, como por exemplo foi com a Nancy, não tenha sido exatamente ruim o ser repetitivo, mas é que muito do que ela falou você já conhecia através dos livros dela. As grandes palestras para mim foram a do Dr. Davi Charles Gomes. O tema da palestra dele foi Ars Nostrum, reflexões sobre uma visão cristã da arte e da cultura pop. Aquilo que ele demonstrou ali, na verdade ele fez uma proposta de uma teologia da arte, ou de uma percepção cristã das artes. Fez em uma palestra de modo bem resumido, mas o modo como ele traçou as coisas foi muito interessante e criativo, né? Ele utilizou a própria figura da pintura, então falar de molduras, de fazer alguns traços e de jogar a luz, e ao mesmo tempo ele estava apresentando um conteúdo muito bom, apresentando alguns autores que eu não conhecia, que talvez outras pessoas não conheciam, e com isso foi inovador, foi interessante, foi criativo, e o conteúdo foi brilhante. E a segunda palestra, também entre as melhores, né, foi a do Guilherme de Carvalho, que o Dr. Davi é professor e coordenador do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, então é um presbiteriano, está lá na estrutura do Mackenzie, vamos dizer assim. E essa segunda palestra é a do Guilherme de Carvalho, que é alguém de fora, né, alguém que vem de Belo Horizonte, que está lá no Labri, que está na tradição schaefferiana, e falou sobre a teologia natural e a tarefa do artista cristão contemporâneo. Existe uma grande discussão aí sobre o próprio uso do termo teologia natural, até que ponto é válido ou não, mas se você perceber não tanto os rótulos ou os termos que foram utilizados para nomear aquilo que ele queria dizer, mas se você entender o conteúdo do que ele queria dizer sobre a tarefa do artista cristão de não apenas privilegiar esse elemento cognitivo, mas providenciar uma estrutura de beleza para desenvolver outras áreas e ter mesmo uma visão mais completa de mundo, que glorifica a Deus em perceber a realidade criada e interagir com ela, isso foi algo muito interessante e o Guilherme falou com muita propriedade. Fez uma provocação muito boa, no sentido de exatamente tocar nesse assunto de como nós reduzimos esse elemento da cosmovisão a algo cognitivo, sem mencionar uma série de outros elementos, e às vezes a gente cai no reducionismo, e por isso as provocações dele, a participação dele no congresso foi essencial e foi muito boa. Então as melhores palestras, Guilherme de Carvalho e Dr. Davi Charles Gomes estão de parabéns, o Mackenzie está de parabéns. O que é que eu senti falta nesse congresso? É lógico, você tem que dar as ressalvas, tem que dar os descontos aí, né? Você está numa academia, então provavelmente o aspecto analítico, enfim, a discussão mais nesse âmbito cognitivo vai ser predominante. Só que eu senti muita falta de um congresso que fala sobre cristianismo e cultura e que desenvolve várias palestras ou várias discussões a respeito das artes e simplesmente analisa as artes, né, como objetos de estudo, mas não providencia um espaço para a demonstração de artistas cristãos ou de pessoas que estão produzindo coisas. Então hoje a gente tem alguns músicos e algumas pessoas que começam a pensar a prática e a produção, a criatividade artística a partir dessas novas bases que a gente está tentando discutir. E eu acho que seria muito mais enriquecedor, muito mais criativo para o Congresso se a gente tivesse não apenas as discussões teóricas sobre esse fenômeno, mas se a gente tivesse também a apresentação, se tivesse um espaço para os artistas, tivesse talvez nos workshops os artistas falando, ou jam sessions com músicos tocando, eu não sei, outras formas de explorar o aprendizado e a interação com esse conteúdo, de modo que a coisa se tornasse mais completa. Enfim, essa foi uma percepção, isso não tira de modo nenhum o brilho do Congresso, mas eu acho que poderia ter dado um toque a mais. As oficinas foram muito boas também, ótimos palestrantes ou ministradores dessas oficinas, tudo muito bem escolhido. Livraria,
né? Muito legal, senti apenas falta da Fiel, que só apareceu em uma manhã e rapidamente saiu, então você não teve nem como se programar muito para comprar as coisas. De todo modo, tinha material bom. Não entendi algumas coisas, como a palavra está lá apresentando material do Brian McLaren, mas deixa pra lá porque de repente até para discutir com esses caras é importante conhecer um pouquinho dessas coisas. E quem tem apresentado uma noção de síntese, ou pelo menos de participação dentro da filosofia pós-modernista em muitos aspectos, é o Brian McLaren. Então talvez a gente precise lê-lo e dialogar com ele. De todo modo, meus parabéns para toda a equipe do Mackenzie, especialmente aí para o pessoal da capelania, o Dr. Eber Júnior e o Fernando. Então, de parabéns, o congresso foi muito bom, trouxeram ótimos palestrantes e eu espero encontrar vocês ou participar já do congresso do próximo ano. Espero que o tema seja tão interessante ou ainda melhor do que esse.